Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Super News. Seja bem-vindo à Rede Super de televisão. E você que é nosso telespectador assíduo sabe que essa edição, assim como esse programa, ele foi criado nesses tempos de isolamento social para trazer informação para você e sua família sobre esse tempo de isolamento social, né? Nossa quarentena devido ao Covid-19. Você vê aí imagens no momento de Brasília, em um tempo, me parece, bastante parecido com o dia de hoje em Belo Horizonte, que desde ontem chove bastante, tempo bastante úmido, e você vê aí imagens do plano piloto em Brasília, a área ali da rodoviária também. Seja bem-vindo, mais uma das cidades aí do nosso querido Brasil. Nós abençoamos essa cidade, os nossos governantes, todos aqueles que estão ali na administração pública, cuidando do nosso país num momento tão difícil que todos nós, como população, como família, como cristãos, também enfrentamos. Seja bem-vindo e nós queremos já, desde o começo, contar com a sua participação, por isso disponibilizamos aí um número de WhatsApp para que você interaja com a gente, né? Você pode fazer perguntas, comentários, sugestões, sempre muito bem-vindas. Então anote aí o nosso número, o nosso prefixo é 31 98 402 9756. Eu vou repetir para que você possa anotar e participar com a gente. 31 98 402 9756. Aguardo aí a sua participação para que o nosso programa seja aí o mais participativo possível, ok? E que bom saber que nós temos muitos ouvintes também, porque esse programa está sendo transmitido pela Rádio Super. Aí você sintoniza no 100,5 para a grande região metropolitana de Belo Horizonte. E se você que está fora dessa região quer poder participar e ouvir a Rádio Super, você pode baixar o aplicativo Lagoinha aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador e ouvir a rádio e participar com a gente também. Então, nossos ouvintes da Rádio Super são muito bem-vindos. Tempos difíceis, tempos em que nós estamos aqui nos acostumando com uma nova realidade, né, de confinamento. A rotina mudou, as pessoas estão nas suas casas, as crianças, muitas por aula via internet, rotina diferente, papai, mamãe, crianças, tempo integral dentro de casa, nossos costumes mudaram, né? E a intenção do nosso programa é levar a informação que facilite esse teu dia a dia, com informações, com sugestões e, acima de tudo, que é o papel da Rede Super de televisão e da Igreja Batista da Lagoinha, é levar uma palavra de esperança ao seu coração em todos os tempos, inclusive aqueles que nos parecem e são difíceis, como os que a gente está enfrentando. E o nosso diferencial no nosso Super News é que nós trazemos notícias que vêm alegrar o seu dia, nos trazer esperança, essa luz que a gente procura sempre ver, que a gente tem através de Jesus, mas através das circunstâncias a gente quer ver, né, a nossa pátria, a nossa nação saindo dessa crise tão difícil. Então, mais uma vez, eu peço sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, 98 402 9756. E hoje, vocês preparam que nesse tempo juntos, nessa hora que nós vamos estar juntos, nós vamos estar aqui trazendo notícias, né? Vamos estar falando também com outros países, com igrejas em outras regiões, tudo isso ainda no Super News de hoje. E eu tenho a alegria de receber também aqui com a gente o pastor Leonardo Veiga. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Paz do Senhor. Seja bem-vindo. Boa tarde, a paz do Senhor. Amém. Boa tarde aí, telespectadores, visitantes aí do nosso programa, né? Ou telespectadores assíduos aí. É tão bom estar aqui mais uma vez, abençoando a sua vida e discutindo, né? Conversando sobre aquilo as oportunidades que Deus tem nos dado nesse tempo tão difícil aí. E vai apresentar um pouquinho mais o pastor Leonardo Vieira. Pastor Leonardo é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Saudade. Isso. E nós conversávamos um pouquinho aqui do bastidor, porque o pastor Leonardo já foi também missionário ali na Índia, né, pastor? Quanto Logo tempo? Ali. Conta para nós. Logo ali, estivemos 2 anos, não é? Uhum. E no projeto, né, fomos enviados inicialmente ali pelo projeto do Diante do Trono, né, através da Lagoinha também, né, e tivemos o privilégio de estar ali de 2002 a 2004, né? Então, até o meu filho mais velho hoje, ele vai fazer 16 anos, né, agora em julho, e eu costumo brincar, né, dizendo assim, olha, você foi feito na Índia e montado no Brasil, olha, né? Isso. Igual carro importado. Você tá chique demais. Pastor, e você tem informações atuais da Índia em relação a isso que nós estamos vivendo no nosso mundo todo?
Então, tio Uli, o confinamento ele é basicamente o mesmo, né? O confinamento, o cuidado, ele é necessário, né? Eu acho que a forma melhor de se prevenir, né, é o confinamento, a gente precisa respeitar. Agora, e a gente tem tido contato, né, com algumas pessoas, desde que já tem, né, como eu falei, já tem 15 anos, né, que a gente voltou. Tivemos até umas 2 ou 3 previsões de retorno, mas não se concluíram, não é? Mas ainda temos contato com muita gente que a gente conheceu, principalmente os nativos ali, trabalhamos tanto em centros urbanos como vilas ali, e as informações são exatamente essas, né? Algumas pessoas até mandam fotos assim de máscaras e etc. Pastor, é muito curioso, né? A gente começa a pensar em tudo isso que a gente está vivendo, sobre confinamento, esse isolamento que a gente tem vivido. Sim. Os povos são muito diferentes, né? Então, o que a gente alega é que o brasileiro é muito dado ao abraço, ao beijo, à proximidade, coisa que para outros países isso não é costumeiro e, aparentemente, o isolamento fica mais fácil. Como é que é o povo da Índia? Ele é parecido com a gente? A distância é maior? Então, tio Uli, é o seguinte, não é? Com relação, principalmente ao estrangeiro, né, a cultura que é predominantemente hindu, ela mantém aquela distância. Então não existe o toque, não existe o abraço, principalmente entre pessoas, né, de sexo diferente, homem e mulher, não existe, né? Não existe. Até nos países da África, né? Eles encaram isso como se fosse uma cantada, né? Um assédio, alguma coisa assim. Agora, bem assim, pulando para um outro extremo, dentro de uma mesma realidade, o povo indiano, eles creem que todos eles são oriundos, né? Principalmente os hindus, né? Eles não acreditam que o hinduísmo ele é somente uma religião, mas eles acreditam que eles são oriundos, literalmente, filhos, não é? Do rio Ganges, né? E eles creem que é uma coisa genética. Olha. Né? Então, eles se veem como um. E sendo um, né, a população, eles se veem no direito de abraçar, de tocar. É muito comum os homens andarem de mãos dadas, abraçados nas motocicletas e etc. E dia desse aí para trás, né, algum tempo, eu até estive aqui no Super News com o pastor Cássio, ele colocou aqui um vídeo de policiais batendo com um pedaço de pau em motociclistas, né, e carros e pessoas no meio da rua. Para que voltassem para as casas. Para que voltassem para as casas e etc. Né? Então a gente tem esses dois extremos, né? Bom, o nosso diferencial, pastor Leonardo, aqui no Super News é que nossa população, nossos telespectadores estão bem atualizados, né, por tantas informações que todas as emissoras têm trazido em relação a contágio, curvas. E o nosso diferencial no programa é, no meio disso tudo, trazer notícias, né, que muitas vezes não são divulgadas e que faz parte para que a gente tenha essa esperança, né, que a gente veja o progresso no aspecto positivo. E com isso sempre a gente tem a figura aqui do nosso querido repórter Milton Guimarães. Boa tarde, Milton. Boa tarde, tio Uli. Como é que você está nesse dia chuvoso? Então, foi bom você comentar sobre isso, porque enquanto eu via assim, imagens de Brasília, ficou muito claro, está muito parecido com o que está acontecendo em Belo Horizonte, e é próprio do outono, né, onde você tem um calor mais ameno e as chuvas. E dizem que é os tempos onde que as gripes se manifestam, o que isso pode também confundir um pouco, talvez, diagnósticos, outra vez até um pouquinho mais de pânico das pessoas, né? Sim. O pior de tudo nessa época de chuvas é como você mesmo disse, né, Tchuli? Existe uma multiplicação dos vírus, das gripes. E isso facilita muito o vírus do coronavírus, também. dele se multiplicar também. Belo Horizonte começou ontem a fechar o tempo. E hoje a gente está vendo aí imagens aí de Belo Horizonte na altura aí da Avenida Cristiano Machado. Ontem, quando eu estava apresentando aqui o Super News, o tempo começou a fechar, Tchuli. Verdade. Mas no final da tarde é que a chuva caiu, foi uma pancada que durou a noite toda. Verdade. Hoje Belo Horizonte amanheceu nublada, mas por enquanto não há chuva, pelo menos onde eu estou, né? Talvez em outras regiões da cidade isso possa voltar a acontecer até o final de semana. A gente fica atento, mais uma vez, porque é nesses tempos que o coronavírus
pode se multiplicar. Ontem nós estivemos participando de uma live junto com a Lagoinha Kids, exatamente às 5 da tarde, nós chegamos na porta do templo da igreja, na nossa matriz, e despencou o céu, literalmente, muita chuva. Mas eu sei que você é sempre portador de boas notícias também, Milton. Isso. E eu estava vendo algo aqui que alegra bastante, porque vamos falar de um instituto que tem expertise, né, em desenvolvimento de vacinas e curas, e o Instituto Butantan desenvolve anticorpos para o tratamento do coronavírus. Traz essa notícia para a gente. A notícia é de esperança, Tiuli. O pessoal lá do Butantan, como você mesmo disse, o Instituto Butantan já está desenvolvendo medicamentos para o tratamento do coronavírus. A situação da pesquisa, ela está em início, né? Ela está começando agora, e a pesquisa é muito simples. Eles vão pegar o sangue de pessoas que já se recuperaram do coronavírus, vão pegar no plasma substâncias que eles chamam de células e anticorpos monoclonais neutralizantes. Uau. Essas substâncias, né, essas células, contêm proteínas que podem lutar contra o vírus do coronavírus. Desculpa o parênteses, Milton, mas a gente conhece muito o Instituto Butantan por causa do soro antiofídico, né? Sim, é como se a própria vacina contra uma mordida de uma serpente e o veneno é retirado da própria serpente. Sim, exatamente. É bem parecido essa ideia, né? Só que a diferença é que a gente vai pegar sangue de pessoas que já se recuperaram do coronavírus. Já se imunizaram, vão pegar essas substâncias e reutilizar elas para poder criar esses medicamentos para que pessoas que estão doentes possam ser curadas, né? É como se a gente pegasse anticorpos que deram certo, né? E colocar no corpo de pessoas que estão ainda no processo da doença. No entanto, essa pesquisa está sendo aí feita em conjunto com a USP, que é uma universidade de renome aqui no Brasil, né? Talvez a melhor universidade do país. E primeiro os testes vão ser feitos em animais. Então, a gente está com esperança de que isso dê certo de alguma forma. É mais uma iniciativa, né? Sim. Lembrando até, Tiuli, que essa mesma técnica foi desenvolvida lá em 2015 e deu certo para o tratamento de outras doenças, como o tétano e a zika. Olha só. Perfeito. Perfeito. Com certeza, a gente vai ter sucesso nessa situação. Sim. E me dá um tempinho, Milton. Pastor Leonardo, essa é uma iniciativa que traz um alento diferente, né? É mais uma iniciativa de pesquisadores trazendo aí, buscando soluções em relação a isso. É indubitável, né? Eu vejo que com o aparecimento, né, das doenças, como os países, né, os institutos, por exemplo, né, como o próprio Butantan, né, que tem sido falado, né, tem sido trazido agora, né, a oportunidade deles mostrarem realmente, né, o seu valor, o seu trabalho, como a gente vê que outros países, né, às vezes a gente vê uma notícia e outra, olha, tal país descobriu, mas assim, essa é uma boa competição. Tá aqui pertinho da gente também. Exatamente, né? E é uma boa competição e concorrência para trazer esse alento e essa cura mais rápido. E Milton, dentro dessas iniciativas todas, como a gente vê agora no Instituto Butantan, a gente vê uma movimentação que é própria do povo brasileiro. Em qualquer catástrofe, seja uma inundação ou qualquer coisa que a gente já viveu, a gente vê que o povo se une, independente de religião, de classe social. E a gente tem visto no meio dessa pandemia toda do coronavírus, iniciativas de empresas que teoricamente não tem até mesmo, não é a fabricante de um certo produto, tentando ajudar de alguma forma, seja fabricando máscaras. Eu vi reportagens sobre fazer máscaras através das impressoras, né, de 3D e produção de máscaras descartáveis, iniciativas de terceiros que não são da área ajudando nisso tudo. E aí a gente vê então agora uma iniciativa da Universidade Federal da Paraíba em relação aos respiradores, é isso? Tiuli, é como você disse, né? Existem várias iniciativas de vários empresários, universidades. Neste caso, é o Nordeste que está se destacando. Como você disse, a Universidade da Paraíba, a UFPB. Pesquisadores criaram um respirador para problemas respiratórios e pulmonares. E olha que interessante, Tiuli. Esses pesquisadores fizeram esse respirador em 48 horas. Uau. Em apenas 48 horas, eles desenvolveram esse respirador. E o mais interessante, Tiuli, é que esse respirador ele recebeu uma licença. Ele foi liberado a licença
para que empresas possam desenvolver isso para vender a um preço razoável, porque o custo dele é de R$300. Puxa. Então, o que a universidade está fazendo? Ela que desenvolveu o respirador. Então, ela está liberando isso para que empresas possam poder vender, né, produzir esse respirador. Disponibiliza a patente para poder... Disponibilizando a patente. Que maravilha. Inclusive, a universidade já liberou aí o e-mail. Se alguém que está nos ouvindo na rádio, né, ou alguém que está nos assistindo aqui na Rede Super, a gente vai colocar aí o e-mail, é o inova@reitoria.ufpb.br. Se você é empresário, né, a sua empresa desenvolve ou produz esse tipo de produto, né, se você está interessado em produzir esse respirador, é só entrar em contato aí com a inova@reitoria.ufpb.br, uma iniciativa muito bacana que veio do governo federal por meio da Universidade Federal da Paraíba e que pode melhorar a vida de muitas pessoas, lembrando que esse respirador ele não pode ser usado em casos de emergência, né? Mas ele pode ajudar sim profissionais da área da saúde, né? E pessoas que infelizmente passam por problemas crônicos de respiração a melhorar, ainda mais nessa situação do coronavírus, né, tio? Com certeza. E Milton, não precisa se fazer nenhuma apuração de mercado para saber que é um custo muito inferior do que se encontra no mercado, com certeza. Eles falam que ele é 37 vezes mais barato do que aqueles respiradores que o país estava pensando em comprar lá da China. Olha que iniciativa. Desculpa a repetição, mas gostaria que você disponibilizasse novamente o e-mail para as pessoas entrarem em contato, por gentileza. Claro, inova@reitoria.ufpb.br. Perfeito. Milton, eu queria que você ficasse por aí. Qualquer nova notícia, eu volto a te acionar para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes e telespectadores também. Claro. Tá bom? Até já. Bom. Até. Bom, notícias boas, né? Parece que a gente já respira assim, puxa, que bom. Literalmente, né? Maravilhoso o dom da inteligência que Deus deu para o homem. Não é verdade? Eu acredito exatamente assim, né? Nós somos o povo da fé, né? E para cada visão há uma provisão, né? Eu acredito que para aquilo, tudo que não havia jeito, Deus já deu um jeito. Até para a morte que não tinha, Deus já, assim, fez Jesus ressuscitar. Para dar vida eterna, né? Exatamente. Até para aquilo que não havia jeito, alcançássemos, né? Alcançássemos algo ali. Né? Então, hoje, por exemplo, tudo isso que tem acontecido, nada mais são oportunidades, né, de nós nos apegarmos ao Senhor, nos apegarmos à palavra e descobrirmos, né, assim, num certo sentido, por um lado a moeda bato palma, né, e por outro lado oro, tenho orado mesmo pelas pessoas responsáveis pela ciência, para que venha essas descobertas, para que venha esse alinhamento, para que venha essas soluções mesmo, porque isso aí, Deus ali na sua onisciência, Ele já sabe a cura. Nós é que precisamos nos humilhar e nos dobrar para poder discutir. Enquanto a cura não se manifesta, nós temos a oportunidade de expressarmos a compaixão, a hombridade, a sinergia. Como sociedade, precisamos tanto, né, desse alinhamento aí. E essas são nada mais do que oportunidades. Com certeza. Mas nós vamos falar mais sobre isso, temos mais notícias para comentar. Querido telespectador, ouvinte da Rádio Super, não saia daí não, nós vamos para o intervalo bem rapidinho e a gente volta. E depois quero ver participação sua aqui no nosso WhatsApp, 3198-402-9756. É rapidinho, a gente já volta. Pessoal, foi rapidinho, estamos de volta com o nosso programa Super News, trazendo para você diariamente, todos os dias às 14 horas, uma mensagem trazendo para você informações sobre esse tempo que nós estamos vivendo de isolamento por ocasião do coronavírus, né, o Covid-19, fazendo com que nossa rotina seja mudada, os cuidados necessários para que nossa família possa ser resguardada. E você é o nosso convidado principal participando do nosso programa através do WhatsApp. Nosso prefixo 31 98 402 9756. 31 98 402 9756. E lembrando também que você que está sintonizado na Rede Super aí na sua cidade, via as operadoras, parabólicas digitais ou até mesmo pela internet, nós temos muitos
nos acompanhando, nossos ouvintes pela Rádio Super 100,5, grande região aí de Belo Horizonte, região metropolitana, ou você que está ouvindo também a Rádio Super depois de ter baixado o aplicativo Lagoinha no seu celular. Todos aqui participamos juntos. E falando nisso, estamos recebendo participações, pedidos de oração. Boa tarde, temos assistido seu canal. Abraço, pastor Marcos Godinho de Santa Cruz do Capiberibe, em Pernambuco. Um abraço também, pastor Marcos. Deus abençoe, obrigado pela participação. Estamos juntos aqui como igreja, né? Pedidos de oração. Estamos assistindo o seu canal. Paz do Senhor, Tiúli, pastor Leonardo. Meu nome é Raquel, sou de Três Rios, no Rio de Janeiro. Olha abraço, só, Raquel. Mais gente Senhor te aqui. abençoe. Deixa eu ver, pedidos de oração, nós também vamos orar. Vou fazer um pedido para você que está participando via WhatsApp, para que a gente, além de saber seu nome, a cidade, o estado em que você está, coloca para a gente como é que você está acompanhando, se é via televisão, se é pela Rádio Super, no aplicativo, para que a gente possa saber e poder também estar... Esse é o fã do Tiúli, tem 87 anos e tem Alzheimer, assistimos todos os dias seu programa. Olha que carinhoso, obrigado pelo carinho, dá uma beijoca especial para ele do Tiúli, de todos os bonecos, viu? Obrigado. O nome dele é Geraldo, ele é de Dores do Indaiá, em Minas Gerais, carinhoso. Muito obrigado pelo carinho. Gente, que bom a gente saber que existem lugares que nunca a gente vai conseguir estar pessoalmente, mas através da televisão a gente pode chegar e poder levar a palavra de Deus. Por isso nós agradecemos a Deus pela vida e existência da Igreja Batista da Lagoinha e da Rede Super de televisão como instrumento para levar também a palavra a todas as pessoas. Com certeza. Tem mais aqui, assistimos todos os dias seu programa. Mas não colocou o nome e a cidade de onde você está. Olá, sou de Castelo de Sonhos, no Pará. Estou vendo pela TV, o pastor Abdu. Paz do Senhor, pastor Abdu, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe o Senhor, sua igreja, sua cidade, seu estado também. Estamos juntos, né? Em oração, como igreja, como família de Deus, buscando aí o que Deus tem para a gente nesse tempo. Tempo de reflexão, tempo de afinar os relacionamentos. Com certeza. Né? Tempo de descoberta, tem tempo de se reinventar, de tirar coisas boas, mesmo no meio do caos, mesmo estando passeando pelo deserto. Verdade. Milton, você está por aí, amigão? Eu tô aqui, repórter tio. Milton Guimarães, trazendo notícias para a gente. Eu soube de uma notícia curiosa e eu não entendi muito bem o que significa isso, né? Queria que você contasse para a gente. Hospitais usam cubo de acrílico para evitar o contágio de pacientes com profissionais da saúde. Sim. A gente sabe, eu tive uma experiência muito difícil, até a minha netinha precisou ficar, depois de recém-nascida, ficou hospitalizada, e ela ficou numa incubadora, porque ela tinha um vírus que poderia até mesmo passar, né, para outros bebês, e ela também, com a imunidade baixa, podia contrair. Então ela ficava dentro de uma incubadora, que a gente vê que é tipo de uma concha de vidro. Sim. Mas o que é esse cubo de vidro, de acrílico? Sim, Tiúli, a ideia é parecida com essa que é? você explicou da sua netinha. Uhum. A ideia deles, ela veio lá da Ásia, né? Também foi utilizada na China e serve para a segurança dos profissionais da área da saúde. Você lembra que da última vez que você participou, da última vez que você participou, a gente falou da importância aí, né, dos profissionais da área da saúde. E esse equipamento serve para isso. Para quem está nos ouvindo na rádio, vamos explicar como é que é. É como se fosse um cubo mesmo, transparente, oco, onde a cabeça do paciente fica dentro, né? Ele é um cubo aí de 50 centímetros de altura e 60 centímetros de largura. A pessoa fica com a cabeça ali dentro e ela serve exatamente para servir como se fosse um isolamento. Né? Então a pessoa tá lá no hospital, internada, ela precisa receber o apoio aí dos profissionais da área da saúde, tanto médicos como enfermeiros. Ela fica deitada e esse cubo ele fica sobre a cabeça dela, que é exatamente para que nenhuma parte do corpo dela, nariz ou boca, né, possa sair gotículas que atinjam esses profissionais da área da saúde. Né? A gente sabe que a máscara ajuda a proteger esses profissionais, mas ela não é 100% eficiente. E o tempo de duração também o tempo dela, de duração também dela não é muito bom, né? Eles têm que trocar de 2 em 2 horas, a gente já falou disso aqui. Então, essa caixa de acrílico, ela serve exatamente isso, é para a segurança desses profissionais. Aqui no Brasil,
pelo menos 2 hospitais que são lá do Rio de Janeiro já estão utilizando essas caixas. Elas são de acrílico, elas também custam aí em torno de R$300 e elas podem ser reutilizadas. Essa pergunta que eu ia te fazer. O importante é se elas são descartáveis ou elas podem ser reutilizadas? Não, elas podem ser reutilizadas, só que tem que ser higienizadas, claro. né? Então, assim, a pessoa estava lá, foi internada, se tratou, foi curada do coronavírus, foi para casa, eles podem usar aquela caixa, né? Eles higienizam da forma correta lá dentro do hospital e reutilizam ela para outras pessoas. Ela está em fase de testes, se chegar aqui no Brasil, eles vão querer usar aí em outros estados, mas por enquanto está sendo só lá no Rio de Janeiro, viu, Tiuli? Tudo que for para a segurança do nosso paciente, da nossa classe médica, e ainda com baixo custo, e ainda um equipamento que pode ser reutilizado, é um grande ganho, né, para os hospitais. Eu imagino que talvez esse teste, provavelmente é um teste que está sendo usado nesses hospitais do Rio, com certeza que chegue logo em todos os nossos estados aqui do Brasil. A gente tem que ver que a segurança desses profissionais da saúde é uma coisa muito importante, né? Porque são eles que estão cuidando de vidas. Linha de frente, né? Isso. Nesse tempo de isolamento, Milton, a gente sabe as informações que a gente tem recebido o contágio, né? Exatamente é por isso que deve existir o isolamento, para que a gente, assim, o máximo possível diminua aí essa curva, né? E por isso que a gente está isolado. Mas muitas vezes as pessoas podem ter contraído o coronavírus e serem assintomáticas. E é uma informação que muitas vezes a gente não ouve, mas muitas vezes isso pode acontecer que uma família seja infectada. Porque um membro dessa família pode ter sido infectado, não teve sintomas aparentes e outras pessoas podem ter sido infectadas. Mas essa é uma notícia que a gente não quero saber muito, não. Eu quero saber de casos que as pessoas saíram vencedoras numa situação dessa. Você tem alguma para contar para a gente? Júlia, a gente tem um caso muito curioso que também chega a ser, digamos que fofinho, né? Para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que é de um casal lá da Itália. É o senhor Giorgio e a dona Rosa. Eles estão juntos há 52 anos. Eu vou chegar lá. Isso mesmo, Júlia. Você já está com quantos anos de casado, Júlia? Eu estou com 34 já. 34. Falta pouco, viu? Pouco, só 18. Só 18 anos. Pois é, os dois são casados, né, há 52 anos, e os dois contraíram a Covid-19. Foram internados lá na cidade deles, que é a cidade de Cremona, que também fica na Itália. E esse senhorzinho, o senhor Giorgio, ele é tão apaixonado pela dona Rosa, né, que eles foram internados e tiveram que ficar separados, porque o Giorgio ficou numa situação de saúde muito pior do que ela. Só que dizem que ele é muito tranquilo, é um senhor muito bacana, gente boa, e que ele não reclama de quase nada. A única coisa que ele reclamava é da falta que a Rosa fazia para a vida dele. Amor é lindo, né? Quando eles já estavam no processo já de recuperação da doença, os profissionais do hospital decidiram fazer um reencontro do casal. Que bacana. E aí eles pegaram um quarto lá do hospital e decidiram fazer o reencontro dos dois, para os dois se abraçarem, eles já estavam melhor de saúde, né? E fizeram isso. E o pessoal do hospital ficou muito emocionado. E aí eles tiraram essa foto que a gente tinha mostrado aqui antes, né? Para quem está nos ouvindo na rádio, uma foto que mostra o senhor Giorgio abraçando a dona Rosa. Isso viralizou lá na Itália. Eu imagino. Ainda mais que lá na Itália está todo mundo de quarentena em casa, vendo notícias pelas redes sociais. Essa notícia viralizou porque ela foi manchete do jornal da cidade, que é o Cremona Oggi. O senhor Jorge ainda continua internado porque ele teve um problema com uma pneumonia. A dona Rosa até que foi tranquila, ela se recuperou da doença, mas o senhor Jorge, a situação dele foi mais complicada. Então ela já recebeu alta, já encontrou com ele, ela já voltou para casa, mas parece que logo, logo ele já vai voltar. Ele está internado desde o dia 17 de março. Então a gente ora para que o casal volte a ficar junto e rapidinho o senhor Giorgio vai se recuperar do coronavírus. Ok. Nossa, ótimas notícias, Milton. Obrigado pela participação de hoje. Qualquer coisa nova, fala com a gente ou no próximo programa. Pode que deixar. Acontece amanhã. Pode deixar. Obrigado. Boa tarde para você. Até. Muito bom. Boas notícias, não, pastor Leonardo? Fantástico, porque uma das coisas que eu tenho percebido, né, no presente tempo, a gente tem ouvido falar de tantos males, né, do próprio corona e os seus efeitos. Outras pessoas também têm se preocupado bastante com a economia, mas algo que eu vejo que nós precisamos prestar atenção também, até como igreja, prestar, né, esse serviço à comunidade, é a questão da alma, do coração emocional,
né? E assim, como o pavor tende a acometer as pessoas, né? E isso também são dados científicos como isso, né? Incentiva a baixa imunidade, consequentemente, né? Uma exposição maior ali. E quando a gente ouve notícias como essa, né? de recuperação, de encorajamento ali, como isso é bom, né, para que as pessoas possam ter a sua esperança renovada, os seus corações ali recebendo aquele bálsamo, não é? E elas se sentirem mais confiantes. Poxa vida, 52 anos de casado. Imagina. E eles entraram e saíram. Amanhã até faço 22 anos de casado. Olha, como chama a esposa? Né? Vanusa. Aí, Vanusa, parabéns, né? Olha aí, coisa boa. Graças a Deus. Ela, inclusive, trabalha no sistema público de saúde. É mesmo? Trabalha. Né? Ela é técnica de enfermagem ali, e eles têm tido todo aquele cuidado, né? Graças a Deus as coisas, né? No posto onde ela trabalha têm ido bem, as pessoas têm atendido que ali e o sistema público tem conseguido, né? Atender e prestar esse serviço. Mas, voltando para o casal, se a gente vê um casal de 52 anos de casados, né? Mais de bodas de ouro, né, entrando e saindo, como isso encoraja o nosso coração. Né? Ali, Lamentações fala, né, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esperança. Né? Fantástico. Então, é isso que a gente precisa, né, ser como igreja, é isso que a gente precisa. Como a gente estava comentando antes, né, eu disse que essas situações a gente não ignora e não nega as circunstâncias, mas são oportunidades de Deus para que tantas coisas, seja a ciência, seja a fé, seja os relacionamentos, possam sobressair e, através dessa fé que a gente vive, vencer essas questões. Vencer essas questões. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Né? Nós precisamos nos voltar para aquilo que o Senhor tem, nos apegarmos a Ele, nos apegarmos à palavra, né? E procurarmos perguntar, olha, o que Deus está esperando de mim nesse momento? É verdade. A palavra também fala, só concluindo, né? A palavra também fala, né, que se a gente não pode caminhar, né, correr contra quem está a pé, o que vai acontecer quando a gente tiver que correr contra quem está a cavalo? É verdade? Se as dificuldades que têm vindo hoje, a gente já está esmorecendo, a gente já está entregando os pontos, é por isso que a gente traz notícias como essa, né? De boas notícias, né? Sabe? Então, assim, que o Senhor dê graça, né? Amém. A nós, a sua igreja, a você que está nos assistindo, né? Que você seja abençoado, fortalecido, encorajado. E, pastor, quais iniciativas da Lagoinha Saudade em relação a isso? Obviamente que a igreja não está reunida fisicamente, não. né? E as pessoas estão participando pelos cultos, pela Lagoinha Matriz, ou a Lagoinha Saudade também tem feito alguma coisa em relação a isso nas redes sociais, ou algum projeto? Temos. É interessante que ontem passou uma dessas imagenzinhas desses que eles enviam, né, pelas redes sociais ali, e tinha um desenho, não sei se você já recebeu isso, né? O diabo virando falando, olha, você viu que eu fechei todas as igrejas? Né? E Jesus vira para ele e falou assim, olha, você viu que agora tem uma em cada casa? É verdade. Né? Então, assim, é exatamente isso, né? Nós fechamos, né? Nós fechamos as portas para as reuniões públicas, mas graças a Deus, Deus tem nos dado o recurso da tecnologia, temos feito cultos online, que tem sido mais assistido, participado pelas próprias redes sociais. Hoje, inclusive, é quinta-feira, dia dos nossos GCs, né? E, pelo que eu estou vendo, vai haver até multiplicação, né, de GC através... Já do trabalho pela internet. Do trabalho online. Né? Então, é tão interessante que o apóstolo Paulo ele fala, né? E são frases que eu tenho dito nesses últimos dias. Né? Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Não está. Sabe? Né? Então, assim... E nesses momentos, pastor Leonardo, muito simples, um pensamento bem simplório, mas a gente sabe que Jesus não vai voltar enquanto todas as pessoas não ouvirem sobre o seu amor. E aí a gente vê
eu falei, isso vai demorar porque tem muitos povos. A gente vê o poder, né, das redes sociais, da internet, chega a lugares que muitas vezes fisicamente a gente não teria oportunidade. Exatamente. E a mensagem está sendo propagada. Exatamente. Quem sabe isso não é um apressar, né, da difusão da mensagem. Verdade. Né? Por exemplo, a palavra evangelho no inglês, né, é gospel. Né? E gospel é da mesma origem da palavrinha gossip, que é fofoca. Fofoca. Oh. Né? Então, Deus quer que as suas boas notícias corram rápido como se fosse uma fofoca. Né? Quem dera, né, as pessoas que têm o conhecimento de Deus, né, difundissem mais rapidamente do que... Exatamente, não é? É verdade. Então, assim, quem sabe, não é? Essas têm sido oportunidades e, graças a Deus, têm sido aproveitadas. Né? Esse é o nosso Super News, né? Que bom a gente conversar sobre esses assuntos, trazendo a luz da palavra para o seu coração, sendo também informados, né, com notícias da ciência, da evolução, mas trazendo o maior alento para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Nosso programa continua, você não sai daí não, nós estamos com imagens agora ao vivo de Nova York, né? Também aí o povo em isolamento, para a gente ver pouco movimento de carros, também poucas pessoas nas ruas, né? É o que tem acontecido em todo o nosso mundo. E não saia daí, a gente volta já e vamos conversar com a Igreja Batista Lagoinha de Medellín, lá na Colômbia. O pastor Ramiro vai estar com a gente. Rapidinho, um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Super News através da Rede Super de televisão, pela NET no canal 23, 211 na Oi, dependendo da sua cidade, a transmissora aí você vai localizar melhor. Pela internet também você pode entrar no canal da Rede Super e ali na TV online acompanhar a programação. E também pela Rádio Super. Olha que boa notícia, o nosso programa está sendo transmitido para a Rádio Super 100,5 para a grande região metropolitana de Belo Horizonte. E se você está fora dessa região, você pode baixar o aplicativo Lagoinha no seu celular, no seu tablet, no seu computador e aí participar com a gente como ouvinte da Rádio Super. Sejam bem-vindos também. Falando desses tempos de isolamento social por decorrência do coronavírus, trazendo notícias para você, que você também tem visto em outras emissoras, mas aqui de uma forma diferente, trazendo também a alegria, a esperança no meio de uma situação tão difícil que nós temos vivido com as nossas famílias, com as nossas igrejas, com as empresas, né? Estamos aqui na dependência de Deus, querendo ouvir o que Ele tem para falar para cada um de nós nesse tempo também e principalmente. Disponibilizando o nosso WhatsApp para você, 31 prefixo 98 402 9756. Temos muitas participações, temos também pedidos de oração, que vamos orar no final do programa, abençoando sua vida. E dentro desse programa, que já estamos no terceiro bloco, recebo também aqui comigo o pastor Leonardo Veiga, que é pastor da Igreja Batista da Lagoinha Saudade, e agora recebendo mais um querido que está em outro país, na cidade de Medellín, na Colômbia, que é o pastor Ramiro Chagas. Paz do Senhor, pastor Ramiro, tudo bem? A paz do Senhor, tio Uli e pastor Leonardo, que prazer estar falando com vocês, ainda que longe, né? A gente pode estar perto através dessa ferramenta, que bom. Muito perto, eu te ouço muito bem, você ouve bem a gente, sem nenhum atraso, Sim. Como é que tá? Não, estou escutando muito bem. Parece que você está aqui no estúdio de lado, mas não está não. Não, estou longe. Pastor, obviamente você é brasileiro, né? Pelo menos não tem nenhum sotaque ainda, e você está há quanto tempo aí na Colômbia já? Eu estou junto com a minha esposa, já faz 4 anos que nós estamos aqui em Medellín, 4 anos. Então, e a igreja tem esse tempo de vida ou é mais tempo? Não, a igreja tem 3 anos e meio que nós começamos a primeira reunião de um GC aqui e então agora está... Começou com vocês, então? Conosco. Nós começamos o primeiro grupo com 3 pessoas. Deixa eu te conhecer um pouco mais. Você já é papai? Sim, tivemos nossa filha aqui na Colômbia. Olha. Ela tem 4 meses apenas. Nossa preciosa Anne. Vai ser bilíngue, com certeza. Sim, sim. Pastor, nós estamos aqui no nosso programa Super News a cada dia, trazendo notícias para os nossos telespectadores e ouvintes também da Rádio Super, trazendo notícias do nosso país e também de outros países. Quero já de cara agradecer sua participação e liberdade para conversar com a gente. Mas antes da gente falar um pouquinho da Lagoinha Medellín,
conta um pouquinho o que você tem sentido do país e em especial da sua cidade. Então, eu estou aqui em Medellín, Colômbia, né? E no país são mais ou menos 1.300 casos confirmados e já passa de 130 mortos aqui no país. Mas o país ele entrou assim que a notícia chegou aqui, ou que o vírus chegou aqui, o país entrou em quarentena, ou pelo menos Medellín entrou em quarentena. Então, nós já estamos há 20 dias, mais ou menos, sem poder sair de casa. Tem um rodízio, né, de a carteira de identidade, a sua identidade, o número que determina o dia que você pode sair de casa apenas para ir no mercado, ou para ir no banco, ou para ir na farmácia. Então, a gente já está nessa quarentena, já 20 dias, e ela vai levar mais 15 dias. Então, o país está realmente parado, está todo mundo parado. E essas medidas todas... o que aconteceu com a Igreja Batista da Lagoinha em Medellín? Como vocês estão agindo em relação a essa ordem toda? Então, nós tivemos, a princípio foi um aviso de evitar aglomerações acima de 50 pessoas, eu acho que no Brasil também foi assim, e aí nós, a princípio, íamos continuar com os pequenos grupos, mas esse aviso, ele já se estendeu já de uma vez já para essa quarentena total. Então, nós cancelamos as reuniões e qualquer tipo de aglomeração presencial, mas estamos completamente ativos, né, e trabalhando muito pelas ferramentas que a gente pode usar. Então, nós temos tido nossos pequenos grupos, todos pela ferramenta que nós estamos aqui. Nós temos tido também, começamos o Carisma Start, nossos cursos bíblicos, a gente começou encontro de homens, de mulheres, ou seja, a gente está pela internet, a gente tem seguido com as atividades da igreja. E como você sente as famílias da igreja em relação a isso? Essa acomodação foi tranquila? As pessoas aderiram aos poucos? Estão entendendo essa necessidade especial? O isolamento na cidade, ele tem sido cumprido, afrouxado? Está tudo dentro de uma normalidade? Sim, começando pelo isolamento, ele tem sido cumprido, até porque começaram a ser muito rígidos com isso, aplicando até multa para quem sai fora do dia apropriado. Então, a multa vale mais de R$1.000, né? Se eu for passar, então é melhor ficar em casa, tranquilo, e não ter problema também com isso. Em relação às famílias da igreja, eu acho que para todo mundo, para todos nós, acho que a gente imaginava, em primeiro momento, foi aquele um primeiro susto, mas eu acredito que nós estamos sendo surpreendidos, né? Pela aproximação das pessoas, a gente está em aconselhamento o dia inteiro, através de videochamada, acompanhando as famílias. Conseguimos montar uma equipe de apoio que tem entregado cestas básicas para famílias que têm ficado sem alimento em casa. Então, o trabalho ele tem sido bem intenso. Sim, e as famílias assistidas. E tem vindo para o Brasil com alguma frequência? Como é que é? Nós tínhamos o plano, porque nossa filha nasceu tem 4 meses e a família não conhece, ninguém conhece ainda, ninguém. Que curiosidade. Então nós tínhamos o plano de ir agora no meio do ano, né? Mas eu acho que vai ficar um pouquinho para depois. Tinha a opção, a embaixada brasileira, ela fretou um avião para levar brasileiros para o Brasil, que estavam aqui. Então nós até cogitamos, mas acho que nesse momento era o momento da gente estar aqui com o povo, acompanhando eles, um momento difícil e tomamos a decisão certa. Tem sido uma bênção. Vai chegar o tempo que saudade vai ser matada aí rapidinho, com certeza. Sim, com certeza. Que bom ter você aqui, pastor Ramiro. E eu vejo que num trabalho pastoral, e também o pastor Leonardo pode também interagir com a gente, tem acontecido reivindicações desses aconselhamentos diferentes do que num tempo normal, sem esse isolamento? As pessoas estão procurando por causa de emoções diferentes ou situações diferentes, porque agora você tem uma família inteira, tempo integral, confinada dentro de casa, né? Que casos vocês têm percebido em aconselhamento que é preciso ter cuidado, um acompanhamento mais próximo?
Sim, Tio e Pastor Leonardo, a gente tem visto crescer esse número, né, de aconselhamentos, de pedido, e tem um dado muito curioso e triste também. A gente acompanhou na China o número de divórcios aumentando e toda essa história. E aqui na Colômbia saiu uma estatística muito triste, que é o aumento do número de violência doméstica. Então as pessoas estão mais estressadas nesse momento, algumas em pânico também pela situação. Então, muita gente, até através dos pequenos grupos, a instrução que nós passamos nesse momento é que os pequenos grupos também fossem momentos, os G6, momentos onde a gente fosse entender e saber como cada um está. Então, antes do grupo, antes de começar a reflexão, a gente gasta um tempo conversando, para cada um expor um pouquinho do seu coração, da sua emoção, do seu momento, para que a gente possa, de alguma maneira, caminhar juntos, né? E diminuir um pouco essa tensão de ficar confinado todo o tempo. Verdade. Você percebe a mesma coisa, pastor Leonardo, aqui? Assim, nós até conversamos, né? Paz do Senhor, pastor Ramiro, que bom, Paz, né? pastor Leonardo. Rever, né? O pastor de novo aí, né? E saber que o trabalho está indo bem, né? E que essa pandemia aí não tem parado o trabalho, né? No sentido de estender o reino e alcançar as pessoas. No bloco anterior a gente pincelou exatamente isso. Né? A gente pincelou exatamente isso. Eu falei exatamente, usei essa expressão, a questão do pânico, né? Da gente se preocupar não somente com a questão da saúde física, né? Das pessoas, não somente com a economia e etc., mas com a saúde emocional, né? A saúde emocional. E eu vejo dentro disso também, né? Não sei se o pastor Ramiro vai concordar comigo, mas essa reaproximação, né? Hoje, por exemplo, tem algumas pessoas até que estavam um pouco distantes da comunidade ali, etc., e novas pessoas também chegando, né? Um alcance, por causa do alcance, não é? Claro. Das redes sociais ali, pessoas que não tinham a condição de estar conosco, então mandando recados, né? Essa própria questão assim da provisão, da cesta básica ali, então uma oportunidade maior para a gente estender, e a gente tem visto os laços ali se fortalecendo, os vínculos, né? Espirituais, afetivos ali se fortalecendo, né? Como eu até pincelei num tom de brincadeira, mas eu creio que vai acabar acontecendo, né? Os nossos GCs, virtualmente falando, se multiplicarem. Né? De pessoas que tinham uma situação, né? E de distância, olha, agora eu estou trabalhando, agora meus horários não dá, eu mudei para longe, agora essas desculpas, né, caem por terra, não é verdade? Né? E a gente teve até exemplo não, né? Graças a Deus, de pessoas se aproximando da fé, entregando a sua vida a Jesus por causa dessa necessidade, se reconciliando com Ele. Não é? Então, os cursos também têm sido online, etc. E uma coisa surreal e ao mesmo tempo maravilhosa, né, que o pastor Márcio ele teve essa direção, autorizou e abençoou, né, para que em cada lar, né, no primeiro domingo desse mês foi a primeira vez, né, que a Santa Ceia foi partida em casa. Bacana. Né? A Santa Ceia foi partida em casa. Então, a gente vê, né, esse paradigma sendo quebrado, mas para que uma realidade num patamar maior seja alcançada. E isso é tremendo aos meus olhos. Maravilha. Pastor Ramiro, quero agradecer muito a sua participação aqui. Eu vou fazer só um particular. Eu amo música cristã em espanhol. Acho que os meus vizinhos novos achavam que a minha família é colombiana ou mexicana, né? Eu amo, tenho muita música cristã em espanhol. Eu sei, eu sinto que é uma unção diferenciada, né? Eu não sei se exatamente é colombiana, eu tenho quase certeza, mas eu tenho conhecido uma cantora que tem abençoado muito minha vida, da minha família. Depois eu vou te mandar um e-mail para ver se realmente é daí, para você conhecer. Não sei se você já ouviu falar, ela se chama Saray Rivera. É uma bênção de Deus. Eu amo a música em espanhol, em especial
da Colômbia, a música cristã. É uma bênção. Deus abençoe vocês. Quem sabe um dia a gente possa ir se conhecer pessoalmente, ou você aqui, ou eu aí. Com certeza. Eu que agradeço poder participar desse tempo, para compartilhar desse tempo com vocês. Amém. Pastor Leonardo, tio Uli, e eu espero vocês aqui sim, para a gente poder tomar um café colombiano, conhecer o trabalho aqui e cantar as canções em espanhol. Amém. Deus te abençoe. Um abraço para a esposa e um beijo para a bebezinha. Deus te abençoe. Pastor Leonardo, nós estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a todos vocês que ligaram, que mandaram sua participação, recadinhos. Nós temos aqui muitas participações de pedidos de oração. Né? Eu vou responder depois aqui. Tiúlio, manda beijo para minha filha Laila, Júlia e Caroline que estão assistindo. Aí beijocas para as meninas. Tanta criança assistindo também. De tantos lugares do Brasil. Olha aqui, eu sou a Ana Auxiliadora Barbosa, do Conjunto Cristina, em deve ser Santa Luzia. Estou ouvindo nessa programação da Rádio Super. Uma bênção nas nossas vidas. Que bom. Nosso tempo terminando, mas a gente não pode terminar antes, pastor, mesmo que brevemente, que se abençoe. Amém. Todas as pessoas que nos mandaram zap, todos os nossos telespectadores, as famílias, né? Numa oração pedindo a proteção de Deus mais uma vez sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado no meio de tantas adversidades. Amém. Abençoamos, ó Senhor, cada vida, cada telespectador. Sim. Ó Deus amado, atrás de cada pedido existe uma vida, existe uma necessidade. Amém. Ó Deus amado, pessoas com as quais o Senhor se importa. Amém. Ó Deus amado, e que na tua cruz, ó Senhor, no sepulcro aberto, Senhor, ó Deus amado, cremos que já existe uma provisão. Sim, ó Deus amado, uma graça, um favor, ó Pai. Ó Deus amado, para que cada necessidade, cada dificuldade seja vencida e seja sanada. Sim, meu Deus. Te agradecemos, ó Senhor, por este ministério. Obrigado. E pela oportunidade de ser bênção, ó Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Seja abençoado nessa tarde. Deus te abençoe. E amanhã estamos de volta com Super News aqui na Rede Super de Televisão e na Rádio Super. Deus te abençoe e até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.